Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos agora oficialmente à live de número 9, do Live Organização em Dia. E todas as terças-feiras, às 8 horas, eu trago algum conteúdo, alguma ferramenta para que te ajude de alguma forma a se organizar, tirar você do caos ou até mesmo fazer você chegar a uma vida de excelência. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, saiba que isso aqui é uma live e você pode assistir ao vivo se inscrevendo no link que está nessa descrição. E a aula de hoje é para quem sente que falta pouco para a cabeça explodir. Que mais uma informação, mais alguma coisinha e alguma coisa vai acontecer, e não é uma coisa legal. Então, são pessoas, por exemplo, que não conseguem nem ouvir os próprios pensamentos de tanta tarefa que fica passando, tarefa, ideia, pensamento e às vezes numa velocidade absurda. Às vezes você salta de uma tarefa para outra, de um pensamento para outro, numa velocidade absurda. E a ideia com esse download mental, então, é fazer com que você respire novamente, pelo menos mentalmente. E da onde eu tirei esse download mental, né? Primeiro foi o Get Things Done, uma referência muito boa para quem quer aprofundar mais ainda uma estrutura, mas eu adaptei um pouco do Get Things Done ao que eu utilizo em mim e dos meus alunos, principalmente os que participam do meu programa de acompanhamento personalizado, o Colmeia. Então, a primeira coisa que você faz quando você entra no meu programa é você fazer um download mental. O que que é um download mental? É literalmente eu pegar todas as informações do seu cérebro, da sua mente, e colocar em algum outro lugar. Então, vamos para a nossa aula de hoje aqui. Acho que tá tudo certo. Primeiro, o que é? Nada mais é do que uma técnica de organização mental, tá? No fim das contas, eu só nomeei como download mental. Ela basicamente é um processo onde você descarrega tudo que está na sua cabeça em alguma ferramenta externa. Pode ser ela analógica ou digital. Eu recomendo que você, se é a primeira vez que você vai fazer um download mental, eu recomendo que você faça no analógico. Eu acho que você vai ter maiores benefícios nesse momento do que fazer de forma digital. Por que que é importante a gente fazer esse download mental? Eu tinha uma lista de importâncias quando eu fiz essa aula aqui, assim, tanto de benefícios e resultados que você consegue só com esse exercício. Mas eu separei dois, porque eu acho que esses dois é o que pode te motivar e é um dos resultados que eu mais vejo que acontece mesmo. Primeira coisa é eliminar a sensação de sobrecarga mental. E a segunda coisa é gerar clareza sobre as suas prioridades. Quando a gente está com prioridades. Quando a gente está com a cabeça muito cheia de coisa, de ideia, de pensamento, de tarefa, a gente acaba fazendo aquilo que mais incomoda mentalmente. E não necessariamente aquilo que incomoda é o que deveria estar sendo feito. Ela não necessariamente é a prioridade. Ela só te incomoda bastante. Ela está constantemente sendo relembrada pela sua mente. Então, essas duas pequenas importâncias fazem você ter uma vida muito diferente, pelo menos no dia a dia. E o download mental você pode fazer a qualquer momento. Quando eu me deparo com uma complexidade muito maior do que a que eu estava, ou com muito mais informação do que eu deveria estar, eu separo um tempo e faço um download mental ainda assim. Hoje eu não faço tanto os físicos, faço mais os digitais, porque eu já tenho meio que as coleções pré-estabelecidas, então eu já consigo, já, de uma forma muito rápida, alocar as informações nos lugares delas. Não tem surgido tantas coisas novas. Mas ainda assim faço no analógico, porque cada folhinha que eu escrevo me dá, e depois quando eu amasso essa folha, me dá uma sensação prazerosa de que eu estou realmente lidando com as coisas e as coisas estão diminuindo, isso fisicamente, né? Eu consigo mostrar para o meu cérebro. Então, como é que eu consigo replicar um download mental? A gente começa do ponto de partida, e o ponto de partida é uma preparação. Eu não recomendo você fazer isso aqui do nada, sem um pouquinho de preparação antes. O que que você precisa para começar isso? Duas coisas. A primeira delas é separar algumas folhas. Eu gosto de usar a folha A5, que seria metade de uma A4. Para fazer esse exercício pela primeira vez, eu fui numa papelaria. Comprei uma folha A4. Uma folha não, uma resma A4, né? Porque eu perguntei lá, vocês têm resma A5? Aí ficou todo mundo olhando com uma cara esquisita, assim. Acho que eu fiz uma pergunta que não é muito comum, né? Uma resma de folha A5. Não, pra mim, né? Fazia sentido ter uma resma de folha A5. Aí, como não tinha, falei, tá, então vocês conseguem cortar? Conseguimos. Então eu falei, então é isso, eu quero uma resma A4 e eu queria que você cortasse ao meio. Só que eu tenho folha, muita folha. Quando você faz, você gasta lá 34, R$ 35 uma resma de folha A4, 1.500, você gera 1.000 folhas com esse cortezinho.
e ainda tem folha pra caramba. E eu não sei se algum dia eu vou conseguir acabar. Mas separe pelo menos aí umas 50, 100 folhas. É um bom número para você ter liberdade de poder errar também. E se mais coisas for vindo, você consegue dar vazão a essa torrencial de informações. Depois de separar uma folha 5, ou se você não quiser fazer no método analógico, quiser ir direto para o digital, use mapas mentais. Coloca aqui ou folhas A5 ou um mapa mental. Por que o mapa mental? Eu vou mostrar para vocês depois uns exemplos de como é que fica. É uma das melhores formas de você visualizar e conseguir dar vazão às suas informações sem que aquilo se perca. É bem simples também. Beleza, separou as folhas ou o espaço digital para fazer esse download. Você vai literalmente fazer um download como se pegasse um arquivo e colocar assim, baixar. Você baixa, não tá vendo minha tela. Obrigado. Agora sim. Separar folhas A5 e o mapa mental. Fazer download é pegar de um lugar e colocar em um outro, mas também não é deixar na pasta de download. Por isso que eu vou colocar mais pra frente como é que a gente tira da pasta de downloads e e coloca nos lugares que precisam ser colocados. A segunda coisa que você vai precisar, e não pulem essas etapas, elas são essenciais. Separa primeiro o material para você fazer esse registro e depois separa 2 horas, pelo menos 2 horas do seu dia, sem ser interrompido. Eu sei que pode ser desafiador para algumas pessoas, principalmente quem é mãe e cuida da casa, ou quem tem muitas atividades domésticas e geralmente é muito interrompido. Mas vai valer a pena, são 2 horas. Às vezes você faz de madrugada, não sei, sei lá, de meia-noite a uma, a duas, em algum momento que você consiga não ser interrompido, porque é como se fosse uma espécie de meditação. Você vai começar a sintonizar com o seu cérebro de uma forma que as informações vão começar a sair. O cérebro parece uma árvore que está cheio de fruto maduro, mas nenhum deles vai cair se você não cutucar. Então vai ficar tudo preso dentro do seu cérebro e você não vai conseguir extrair nenhuma informação. À medida que você for começar a cutucar e as frutas começarem a cair, as informações começarem a sair, você vai ver que vai ter muita coisa, mais do que você esperava. Essa etapa de partida aqui feita, você separou onde você vai fazer e quando você vai fazer, agora você começa a fazer o download mental. A primeira fase do download mental é a fase de captura. Ela é muito parecida com a organização física. Quando você vai, por exemplo, arrumar um armário, e a primeira coisa que você faz, ao invés de sair já dobrando as roupas, ou o que quer que seja que tenha dentro desse armário, você primeiro tira tudo que tem dentro do armário para fazer um inventário daquilo tudo, e aí sim escolher o que que volta, o que que não volta e como que volta para o armário. Então, fase de captura. Escreva tudo que vier na sua cabeça. E nesse momento, não se preocupa com o que que é que está vindo de informação. Você tirar realmente as coisas de dentro do armário. Estou tirando tudo que tem ali e não estou muito preocupado se está faltando pé de meia, se a roupa está rasgada, está furada, se é uma roupa que eu não quero mais. Não importa, eu estou tirando tudo que está ali e a ideia é que você deixe seu cérebro vazio. Se você, acho que quem teve a experiência aqui de boiar alguma vez na vida, sabe que quanto mais tenso você ficar para boiar, menos você consegue boiar. Então, nesse momento que você estiver fazendo isso, é interessante que você procure estar bem. Então, às vezes, até nesse ponto de partida aqui, fazer alguns rituais de relaxamento é bom para fazer com que você flua mais durante esse processo. Por que que eu inseri ele no meu programa de acompanhamento? Porque eu entendo que é difícil. Então, eu sento com a pessoa e e começo a perguntar. Começo a analisar, escanear a vida dela. E quando a gente menos percebe, são quase 2 horas de conversa e já tem um monte de informação saindo. Mas isso tudo é porque eu já entendi como é que eu vou acessando as informações do cérebro e consigo guiar as pessoas nesse processo. Mas eu entendo que é difícil fazer sozinho. Às vezes você acha que foi tudo, e aí quando vem com uma perguntinha sacana, pô, tem coisa pra caramba aqui, parece que desbloqueou um slot inteiro de informação. Então, com essa preocupação que eu falo para você tentar entrar em contato com você o máximo possível e se sentir relaxado nesse momento. Aí que tá. Como é que eu vou escrever essas informações? Se você tiver usando um papelzinho, cada papel é uma informação. Isso aqui não é ecologicamente viável, tá, gente? A não ser que você recicle o papel depois, enfim, dê algum ou outro destino, realmente gasta folha. Mas eu fiz uma vez só. Eu acho que é interessante fazer uma vez só e gastar esse 50, 100 folhas que seja, e cada folhinha vai ter uma informação só. Não misture informação, não coloque duas tarefas numa, numa folhinha só. Se tem duas, coloque em cada uma. Poxa, mas assim eu vou fazer uma resma de informação? Sim, essa resma de informação está dentro da sua cabeça.
A ideia é te mostrar visualmente que está dentro da sua cabeça e que você tenha depois no processo de categorização um alívio mental de estar lidando com isso. Porque você pode até ter, até relaxar no momento assim, tirei as informações da minha cabeça. Mas agora vai surgir uma preocupação que é, como é que eu lido com essas informações? O que que eu faço agora? E a ideia é que você não entre nesse estado. Então, cada papel é uma informação. E aí, eu separei algumas perguntas que eu percebi que funcionam muito bem nos meus mentorados. E eu gostaria que você não se perdesse nesse momento, porque eu vou fazer as perguntas aqui, e é normal que o seu cérebro tende a buscar as respostas dessas perguntas que eu estou fazendo, porque elas são feitas realmente para isso, para você começar a pensar e trazer essas informações. Então, a primeira pergunta que eu sugiro você fazer, caso você esteja travado, entupido, o download travou, sabe? É o que está atrasado ou acumulado? Segunda pergunta, o que você tem evitado ou procrastinado? E aí pode vir a vozinha aqui querendo já resolver as coisas. Não é esse o momento. Você só está tirando da sua cabeça tudo que te agonia. A ideia é que você fique com a cabeça livre. Depois você vai lidar com essas informações, com o que está pendente. É uma segunda etapa. Não se prenda nesse momento. Deixa as coisas saírem. Terceira pergunta: o que precisa resolver com urgência? Terceira pergunta: que ideias vêm surgindo na sua mente? Então pode ser desde ideias que você já implementa, quanto aquelas que você quer implementar. E a ideia aqui não é que você solucione isso aqui. É só para você registrar em algum lugar o que está na sua mente. Porque pode ser que seja uma ideia que vale a pena implementar, que vale a pena, pelo menos, criar um planejamento para ver se aquilo ali tem uma viabilidade, né? Uma outra pergunta: o que está tirando a sua tranquilidade? Às vezes pode parecer muito parecida a pergunta, mas elas vão atuar em lugares diferentes no seu cérebro e provocar informações diferentes. Então, às vezes, o que você evita ou procrastina não necessariamente é o que está tirando a sua tranquilidade. Às vezes, é uma tarefa circunstancial que já não é mais circunstancial, você carrega aquilo há algum tempo, começa a se tornar urgente e fica no seu background. Então, são perguntas que vão agir em partes diferentes de tarefas, ideias e projetos que você tem na cabeça. Próxima pergunta: existe alguma situação pendente que gera estresse? Só cuidado para não tentar responder isso aqui agora. É só tenham noção das perguntas e passem por esses passos. Primeiro, separem onde vocês vão registrar e fiquem isolados por pelo menos 2 horas, sem ser interrompidos, para que essas perguntas venham e vocês realmente coloquem tudo para fora. Próxima pergunta: quais pensamentos recorrentes têm te incomodado? Uma pergunta que não fica tanto no radar, mas quando eu faço as perguntas aparecem algumas boas respostas. Quais decisões você precisa tomar logo? Ou quais está adiando, sabe? Precisa tomar ou estar adiando. E é diferente de fazer alguma coisa. Se tomar uma decisão, ela está em outro campo. Próxima pergunta: alguma data importante está chegando? Penúltima pergunta: existe algo que você precisava planejar antecipadamente para evitar uma correria depois? Você precisa. E por fim, eu acho. E aí podem ter perguntas dessa natureza também. Eu só coloquei algumas que são as que mais têm pressão mental, aquelas que incomodam realmente e meio que dão a sobrecarga que a gente sente quando chega nesse limite. A última é um pouquinho mais relacionada aos seus sonhos, seus desejos e intenções, né? Quais livros, cursos ou materiais você quer começar ou concluir? Você não precisa seguir essa sequência de perguntas. E é interessante que você deixe primeiro o seu cérebro trazer o que ele quer trazer. No momento que você abrir ali, vão vir naturalmente de você coisas que já estão transbordando. E se você travar, você tem um cardápio de perguntas que você pode usar para provocar e realmente esvaziar o que está dentro da sua cabeça. Beleza. Foram 2 horas ou mais. Só para contextualizar, quando eu fui fazer isso aqui pela primeira vez, eu demorei umas 4 horas no sábado e umas 6 horas no domingo para terminar. Eu não consigo descrever a sensação, é libertador, assim. Quando você sai de uma pressão e sobrecarga para esse outro lado, te dá um pouquinho mais de confiança também, de que você dá conta, enfim. Tem alguns efeitos que eu não coloquei aqui no começo da importância, mas que são efeitos colaterais desse exercício. Aí agora, com essa lista gigante que a gente vai estar em mãos, a gente vai passar para a terceira fase do download, que é alocar. Oh, desculpa, alocar não, agrupar. Conta de papel vai gerar. Vai ser muito papel, eu tenho certeza. Deixa eu colocar aqui. Perguntou, beleza. Aplicar ponto de partida, fase de captura. Agora a categorização. Para cada folhinha dessa ou informação que você colocou no seu mapa mental, eu gostaria que você agrupasse informações semelhantes. Às vezes você colocou várias tarefas de um projeto só.
E aí seria interessante você reunir essas tarefas de um projeto e meio que colocar junto um clips, assim, um post-it, alguma coisa que demonstre visualmente que você agrupou aquelas informações. Então, agrupa as informações semelhantes. Tarefas de um projeto, ideias de um projeto, listas. Geralmente lista caminha junto com algumas outras listas. E aí agora você vai ter grupos de informações parecidas. Com esse grupo de informações agora, você vai para um filtro. Você vai aplicar um filtro. E o filtro é demanda ação? Se não, eu separo. Mas caso eu veja que aquela coisa que eu escrevi, aquela informação, além de não demandar uma ação, era só uma forma de extravasar alguma coisa, não tem por que eu alocar isso aqui em algum lugar, gastar um tempo depois organizando isso aqui, foi só um alívio, um respiro, alguma coisa que transbordou e já o seu fim já se concluiu só em você escrever isso. Então você joga no lixo, corta, desapega. Agora, se demanda ação, qual é a próxima ação? Ela dura menos de 2 minutos? Demora. E é 2 minutos no relógio, tá? Não é 5, 15, 10, não. 2 minutos mesmo. São ações que você consegue ter uma noção que em menos de 2 minutos, ou até 2 minutos, você consegue concluir. Se sim, já executa. É menos uma coisa na sua lista. Caso não, você tem duas opções. A primeira delas, se você tem essa possibilidade, é delegar. E aqui eu vejo que a gente tem um ponto cego. A gente acha que para delegar a gente precisa ser, sei lá, empresário com 50 funcionários, parceiros, colaboradores, para ter a possibilidade de delegar. Mas às vezes as pessoas mais próximas são as pessoas que a gente pode delegar. É interessante a gente sempre trabalhar no coletivo e justificar por que que a gente está distribuindo as tarefas. Quando você delega, você automaticamente cria uma lista que se chama aguardando resposta. Você delegou e agora você aguarda uma resposta, porque não adianta você só delegar porque, sei lá, às vezes você tem que dar continuidade àquela tarefa em alguma etapa ou fazer revisões, e se você esquece disso, você pode ter consequências, né? Afinal, a responsabilidade da tarefa está em você ainda, você só delegou e precisa monitorar. Para isso é interessante você ter uma lista de coisas que você aguarda a resposta. Beleza. Agora, se essa tarefa ela não pode ser delegada, você vai ter que refletir sobre essa tarefa. Avaliar se realmente eu preciso fazer isso aqui, essa ação, ela ainda combina com o meu estilo de vida, o meu contexto. Eu, às vezes, passei de um prazo que talvez nem valha mais a pena eu ficar insistindo nisso. Às vezes é simplesmente deixar morrer e se as partes ou alguém tiver interesse, aquilo vai acontecer de novo. Mas é interessante que nesse momento você também descarregue coisas, né? Vá se desfazendo de literalmente tralhas, coisas que não servem para você mais. E aí, quando você tem uma tralha, você descarta essa tralha. Mas se não for uma tralha, a gente passa para uma segunda etapa, que é a etapa de alocação. A alocação nada mais é do que eu pegar agora esse grupo de ideias, projetos, atividades de conteúdo parecidos e colocar em pastas acessíveis, digamos assim. E essas pastas podem ser digitais e podem ser analógicas. Eu recomendo que seja analógico porque é o que eu uso e eu não gosto de recomendar, sei lá, coisas do chat GPT. Eu vou recomendar sempre aqui o que eu estou incorporando, implementando, porque é o que tem funcionado para mim e tem funcionado para as pessoas que eu tenho acompanhado, tanto na organização quanto no desenvolvimento pessoal. E aí, como é que eu vou alocar? Vocês já conhecem, eu já falei algumas vezes aqui, que eu uso a metodologia Bullet Journal. Então, a alocação para mim é quando eu coloco em coleções. Eu agrupo essas informações, que eu já meio que fiz isso previamente com clips e um post-it. Agora, eu vou pegar todas essas informações e criar coleções para encaixar essa lista de coisas que vão acontecer. Então, quais são essas coleções que eu uso para alocar? As primeiras, né, elas entram num grupo de próximas ações. São coisas que eu sei que eu vou fazer agora, não necessariamente agora, mas talvez nessa semana ou eventualmente nesse mês. Então, minha lista de próximas ações no Bullet Journal é o registro mensal e o registro semanal. Isso para a lista de coisas que você agrupou, que você vê que tem que fazer por agora. E geralmente são aquelas tarefas mais urgentes que ficam te cutucando. O cutucar para mim é difícil, né? Eu descrever uma sensação no cérebro assim, porque não existe nada físico, mas a gente sente mentalmente de alguma forma. Então, aquilo que fica pressionando a sua mente de alguma forma que não te deixa num estado de paz, num estado de tranquilidade. Então, passou isso para as próximas ações, agora você vai ter outras coleções. Muito provavelmente, você vai ter coleções de projetos.
Então, abra um espaço no seu caderno, no seu bullet, dos projetos. Então, projeto um, projeto 2. Se você tem projetos nessa sua lista, nesse seu download que você fez, que não necessariamente é um projeto inteiro ainda, parece que é uma coisa a ser vista como uma ideia, crie uma lista de projetos. E seria interessante você colocar esses projetos que você abriu coleção também. Porque, eventualmente, você vai revisar os projetos que você faz ou gostaria de fazer, e essa lista é como se fosse um espelho. Ah, eu tenho feito isso aqui, tenho acompanhado esse projeto. Esse projeto não, esse projeto comecei, eu parei. E aí, quando você consegue avaliar, consegue ver se ainda vale a pena, né? Continuar aquele projeto. E se você parou por outros motivos, você consegue retomar. Você está com ele no seu radar, não fica delegando para sua mente lembrar de que existe aquele projeto. É literalmente tentar relaxar o corpo e boiar. É para isso que serve um bom sistema de registros, pessoal. Quando você confia que todas as suas informações e todo o que você precisa está ali, você consegue relaxar, porque é só você acessar. E é um processo até chegar nesse estado de relaxamento e confiar, porque você tem que aprender a metodologia, você tem que implementar a metodologia, você tem que se adaptar à metodologia e pegar a fluidez nela. Quando você pega a fluidez, que é quando você tem essa dinâmica, esse ritual, o dia a dia, você começa a relaxar mais. No começo ainda vai ter uma espécie de intenção, você vai tender a querer guardar essas informações. Outra lista que aparece bastante, lista de manutenções. Às vezes quando eu estou escrevendo, fazendo esse download, vem um monte de manutenção de casa. Ah, eu tenho que tapar o buraco dali, eu tenho que consertar não sei o quê, eu tenho que não sei o quê. E eu vejo que é interessante eu agrupar isso numa lista de manutenção. E aí quando eu estou fazendo meu planejamento semanal, meu planejamento mensal, eu consulto essas listas que servem como uma espécie de caixa de entrada, e pouco a pouco eu vou puxando alguma coisa ali que eu acho que cabe no mês, ou na semana, e vou ticando essa lista de manutenção. Eu não fico me pressionando a executar e nem sobrecarregando a minha mente, lembrando das coisas que eu preciso fazer. Eu puxo uma lista, e se quiser, eu consigo até enviar para alguém. Ah, eu quero te ajudar na manutenção de casa. Beleza, tá aqui a lista de coisas que precisa fazer. Você já tem aquilo de bate pronto. Você tem que pensar, você tem que listar, você já fez isso de uma só vez. Outra coleção interessante que você pode agrupar as informações é a de planejamentos. Que tipo de planejamento? Às vezes você vai fazer uma viagem, e você abre uma coleção com as informações, lista de tarefas, planejamento, cronograma, tudo que precisa daquela viagem num lugar só. Uma outra coleção, eventos, às vezes festas, o que mais de evento? Evento geralmente é isso, né? Festa, cerimônia, cursos, são coisas que você pode abrir também e provavelmente vão estar nesse seu download mental, você vai enxergar isso, vai querer encaixar em algum lugar. Então você pode criar essas coleções de planejamento. E no meu caso, por exemplo, lançamentos, que são projetos que eu preciso planejar o acontecimento de tudo. E por fim, você com certeza vai ter na sua lista alguns eventos e compromissos. Você fez a pergunta, né, das datas e tudo mais. E isso vai aparecer como um bloquinho de coisa, de informações, e você vai colocar na sua agenda, cada um deles. Com isso aqui feito, você tem o seu download mental feito e as informações agrupadas onde elas precisam. Eu sei que parece simples falar aqui, é só fazer isso aqui. Mas esse ponto aqui da fase de captura é onde tudo acontece. Essas perguntas que vocês vão se perguntar ou que vão se provocar é o que vai determinar a qualidade do seu download mental. Quanto mais você conseguir tirar de dentro de você as informações, mais você vai conseguir organizar as coisas fora dela. Então é importante você ter um momento de realmente separar um espaço. Vou mostrar aqui uns exemplos, eu só não vou dar o zoom nas informações porque são pessoais, né? Mas só para vocês terem ideia como que fica, aqui, ó, opa, eu não estou conseguindo dar o exemplo que eu quero. Uma das alunas, em que eu fui guiando as perguntas de outras formas, né? Eu não faço exatamente aquelas, mas à medida que eu vou conversando, eu consigo puxar informações ou enxergar gaps onde eu consigo extrair informações e vou alimentando um mapa desse aqui. Esse mapa, ele não vai ser tão útil assim, porque você não consegue manipular ele no dia a dia. Você até consegue, mas em um processo de registro pessoal, um processo de organização pessoal, é mais difícil você carregar essas informações. É muito bom para backup, é muito bom para você ter uma visão geral. Um outro exemplo desse aqui, ó, fiz essa semana passada com um aluno. Você vê que são relativamente boas, com uma boa quantidade de informações. É óbvio que eu não consigo todas as informações, porque a pessoa tem uma privacidade, tem um limite ali, né, de informações que quer ceder. E esse mapa ele pode ser muito maior do que esse aqui que eu estou apresentando para vocês. Mas só dessa conversa, imagina uma pessoa que carrega essa quantidade de informações sem perceber que está carregando. E é o que a gente faz constantemente. Então, quando eu faço isso aqui no mapa, eu imprimo
e, querendo ou não, alivio essa tensão de ficar carregando todas essas informações que parece que a gente não está carregando, mas quando a gente cutuca, como eu mostrei, expliquei para vocês no começo, você alivia essa tensão. Então é interessante que vocês façam isso pelo menos uma vez por mês, se sentir sobrecarregado, ou quando se sentir muito sobrecarregado. E às vezes pode ser uma vez por semana. Depende de como é que está o seu contexto, como é que está o seu profissional, o que que você está desenvolvendo e o que de informações você está conseguindo carregar, né? A ideia é que você não carregue nenhuma informação, que você observe que tem uma informação, faça o download dela, tire da sua cabeça e reserve um espaço para ela e fique tranquilo. Quando você estiver fazendo os seus registros mensais, os seus registros semanais, você vai voltar naquilo ali e vai lidar com aquela parada. Não adianta muito a gente ficar carregando informação. Nosso cérebro, ele meio que não foi feito para carregar informações, ele foi feito para conectar ideias. E eu acho que a melhor forma que a gente consegue aproveitar o nosso cérebro é dessa forma, conectando ideias e deixando com que as outras ferramentas analógicas e digitais lidem com essa quantidade de informações desnecessárias. É uma aula bem simples, mas eu tenho muitos depoimentos assim de pessoas que falam, cara, aquele download mental transformou a minha vida. Assim, eu me sinto muito mais leve, eu me sinto muito mais calmo, as coisas estão funcionando. E pode parecer besteira, porque é realmente um conteúdo simples, né? Que em 40 minutos eu expliquei para vocês como que faz, revisei. Mas se vocês aplicarem, eu garanto que vai ter uma transformação. Ficou alguma dúvida? Eu vou aproveitar esse tempo que tem aqui, eu posso tirar algumas dúvidas. A Lu tem várias. Eu gosto da Lu, que ela traz várias perguntas. Projeta toda e qualquer tarefa que demoraria mais de 2 minutos. Requer mais de uma ação para ser feita. Sim, mas, por exemplo, se for duas tarefas, talvez não valha tanto a pena assim abrir um projeto inteiro, uma coleção só para aquilo. É interessante ver se tem realmente um volume de coisas que compõem aquele projeto. As duas tarefinhas é só uma encadeada na outra. Você consegue fazer uma tarefa e uma subtarefa no planejamento mensal ou semanal. Mas quando você vê que vai para além disso, aí vale a pena um projeto. Porque é interessante, às vezes, você ter também na sua coleção de projeto o porquê daquele projeto. Senão fica um monte de coisa que você está carregando, fazendo, sem um motivo por trás. Uma das coisas que eu faço quando eu abro uma coleção é o Kaizen. É perguntar por que que eu estou fazendo aquilo ali? Qual que é o motivo daquilo ali? 5 vezes, né? E eu deixo aquilo escrito no início da coleção. Então, toda vez que eu vou ver alguma coisa daquele projeto, eu já me deparo ali com meus porquês, e na sequência eu tenho uma caixa de entrada, uma lista de tarefas, um brainstorm, eu tenho todas aquelas informações do projeto ali, agrupadas. E todo o meu planejamento semanal, mensal, eu reviso essas caixas de entrada, esses projetos. É interessante a gente estar revisando, mas não é revisar, passar 5 horas revisando tudo, sabe? É você, em 5 minutinhos, conseguir revisar. Então, aí vem a importância de você conseguir trazer informações também sucintas, que sejam essenciais. Claro que tem hora que não adianta. O texto vem, a gente escreve páginas e faz parte do processo. Mas quando a gente está falando de projetos e revisando informações, é interessante você ter informações essenciais. Vai ter, assim, uma trava no começo, para quem não está acostumado a fazer, né? Existe um bloqueio de começar, normal. É a primeira vez, é tipo academia, é tipo yoga, já tem um bloqueio. Mas depois que você escreve a primeira frase, a primeira tarefa, as coisas começam a cair. Tipo, a informação vem torrencial. E assim, eu tenho alguns anos estudando essas metodologias, implementando em mim, implementando em outras pessoas. E não foi à toa que eu escolhi deixar esse entregável, essa parte onde eu faço esse download mental, como a primeira coisa a ser feita com uma pessoa. Porque eu posso ensinar toda a metodologia de organização e a pessoa não conseguir extrair nenhuma informação da cabeça dela. Ela está rodando ainda no superficial, sendo que a ideia é trazer a integridade para isso. É, integralidade, né? Todas as informações possíveis. Lista de ações que são rápidas de fazer, porque entre uma atividade e outra, quando uma reunião atrasa, você pode ir matando as pendências. Achei uma boa ideia. Eu coloco no registro semanal ou mensal, essa ação rápida, para não criar mais uma coleção. Eu aproveito o registro semanal e vou colocando ali. Se eu vejo que está no dia, por exemplo, separei minhas tarefas urgentes, separei minhas tarefas importantes e as circunstanciais e limitadas do dia. Pô, já completei bastante coisa daquilo ali, e é o que você falou, né? Tem um intervalo, eu volto ali no planejamento semanal e vejo se tem alguma tarefinha dessa. E já puxo. É uma forma de eu não ficar abrindo tantas coleções, porque senão eu vou ter várias listas de próximas ações e eu vou ficar duplicando informação. A ideia é que você tenha, assim, acho que no máximo 2 vezes essa informação. Um lugar, backup, e onde você vai executar. A revisão mensal é quando você. É o que a gente fez em abril, quando a gente pegou as informações que a gente preencheu no mês e planejou o mês seguinte. É ali que tem a sua lista de próximas ações.
E as ações, elas estão bem vinculadas aos seus projetos, aos seus sonhos, às coisas que são urgentes. Você tem toda essa investigação antes para poder ir organizando isso aos poucos, né? E a gente não consegue concluir tudo no mês. E cada vez mais eu tenho visto isso com as pessoas. E eu acho que, assim, o que me chateia é que as pessoas ficam se chicoteando porque não conseguiu fazer. Sendo que o que acontece normalmente é as pessoas nem terem noção que precisam ser feito, não terem noção do que precisa ser feito. Elas simplesmente vão reagindo ao que vem acontecendo na vida. E só de você já ter uma lista de coisas que você se predispôs a fazer e acompanha, já é um salto. E o negócio é você ter carinho com você mesmo nesse processo, porque é uma jornada. Você se depara com a metodologia, você entende que o que você não fazia, e agora tem coisas novas a serem feitas. Você está pegando amanhã de como implementar aquilo no seu dia a dia que seja um hábito ok. Então tem toda uma pequenas coisinhas que vão se sobrepondo nesse processo, que se você colocar ainda a pressão de ter que executar tudo, não faz sentido. Não é essa a proposta. A proposta não é a gente se sobrecarregar mais. É o contrário, se sobrecarregar, de preferência, nada. É simplesmente de se distanciar emocionalmente da execução disso tudo. Lidar com essas informações, com essas tarefas, como se fossem dados. E toda vez que você vê que você não está conseguindo cumprir o que você queria, não é se colocar para baixo. É entender o que que pode ser feito, o que que pode ser alterado, ou o que pode ser eliminado até. Já eliminei muita coisa nesse processo. Colocar ordem no caos. É, exatamente. Eu gosto de colocar ordem no caos. Porque sem o caos não tinha como colocar ordem, ia ser só ordem. Então, de vez em quando eu gosto de ir pro caos. É interessante. Porque me tira da zona de conforto, digamos assim, me faz trabalhar melhor para criar uma nova complexidade, uma nova estrutura mais robusta. Eu vou para um outro nível que suporta mais coisas. E geralmente a gente vai passar por isso. Eventualmente vem um projeto novo, vem uma mudança nova, vem coisas que você não esperava, você vai para o caótico. A ideia é que você volte o quanto antes para o complexo. Só que sem o caótico, você não vai conseguir voltar de um jeito que suporte aquela complexidade. Você precisa estar no caótico para entender o que precisa ser feito para voltar àquela situação com ferramentas, com uma nova estrutura. Eu acho que essa era a aula de hoje, ela é bem tranquilinha. Quando vocês forem fazer, você vai ver que não é tão tranquilinha assim, né? O conteúdo é bem fácil. E a gente se vê na próxima live, então.